Shalom, shalom, que Deus abençoe a todos. Mais uma aula, mais um estudo, onde nós vamos estar dando continuidade ao estudo Carta aos Gálatas. Antes de adentrarmos no capítulo 4, nós vamos fazer uma breve recordação, uma revisão do que já falamos rapidamente, pois o assunto do capítulo 3 ele adentra ao capítulo 4, e é interessante os irmãos saberem que as cartas, quando forem escritas, elas não foram escritas com capítulos e versículos. Isso aí já é de conhecimento de alguns que passaram pelo um cursinho básico de teologia. Acredito que os irmãos sabem disso, ou já foi informado por algum pregador, algum professor. Então, nesta noite nós vamos introduzir o capítulo 4. Mas antes de fazermos essa introdução, falar um pouco do quem é o apóstolo Paulo, porque muitas pessoas, principalmente no mundo cristão, tem o apóstolo Paulo como um propulsor do cristianismo, que na verdade o cristianismo ele foi surgir bem mais tarde. Paulo nunca teve a intenção de criar nada. Paulo ele nunca pregou o cristianismo, ele nunca ensinou nenhuma doutrina cristã, porque elas ainda não tinham sido desenvolvidas. Então, quando nós lemos a carta aos Gálatas, ou qualquer carta do apóstolo Paulo, ele não tem em mente nenhuma doutrina cristã, tá? Isso aí é para quem estuda um pouquinho, de história da igreja, por assim dizer, entende do que eu estou falando, tá? Então, para se interpretar as escrituras, qualquer documento antigo, nós temos que respeitar algumas regras. E uma das regras é você entender que tempo, em que época esse documento foi escrito, porque sabendo disto, você vai entender a linguagem em que ela foi escrita. E conhecendo a linguagem em que ela foi escrita, nós temos um entendimento melhor do que o autor está querendo dizer. Então, o apóstolo Paulo, como um bom judeu, como um rabino, elevadíssimo dentro dos seus estudos, ele mesmo fala um pouco nos capítulos anteriores quem ele era, ele sobressaía sobremaneira sobre os seus da sua idade, enfim. Então o apóstolo Paulo, como um bom judeu e fariseu, ele tinha o judaísmo como sua religião, tinha toda a Torá, os escritos, tinha a Torá, Ketuvim, Neviim, o Taná, por assim dizer, os Salmos, Terrilim, como base da sua doutrina, com base dos seus ensinamentos. E nós vamos falar um pouco do que Paulo terminou no capítulo 3, falando a respeito do medianeiro. O que é o medianeiro? Aquele que é o aio, aquele que é o pedagogo. Era um costume daquela época ter o pedagogo. Quem era o pedagogo? O pedagogo é aquele que ficava responsável por educar os filhos e levar até uma idade em que eles poderiam viver sua vida. Tá? Quem tinha condição de fazer isso, fazia. Então era o pedagogo, era contratado para ensinar os filhos até uma certa idade e entregar aos seus pais.
Então Paulo faz essa analogia com relação à promessa feita a Abraão, lá no capítulo 12 de Bereshit, de Gênesis, aonde ele é a base do seu evangelho, aonde ele fala que todas as famílias da terra serão benditas, né? Toda a descendência, pela descendência de Abraão. Essa promessa, ela não foi invalidada pela Torá. Nós falamos isso no shiur passado, no final do shiur passado. Então a Torá não anula essa promessa. Essa promessa ganha força com a própria Torá. E ela vai entrar em vigor, ela vai se expandir com Yeshua. Pela obediência de Yeshua, a Torá, todas as famílias da terra podem ter acesso à Torá, à lei divina, a maneira como o homem deve viver, deve se portar, temendo a Deus e viver uma vida que agrada ao Criador, que essa é a intenção da terra. Então, Yeshua, ele tem esse ministério, por assim dizer, essa obra, que a gente chama obra da redenção, que alguns chamam de obra da salvação, que oferece às pessoas apenas aceitar Jesus, uma coisa assim. E, na verdade, o que é o aceitar Jesus é, na verdade, se submeter à lei do Eterno e conhecer este Mashiach através da sua Torá, através da Torá do Eterno. Nós temos uma comunhão perfeita com Yeshua e com o Eterno, e como povo de Deus. Isso nós vamos falar no capítulo 4. Vamos fazer a leitura verso a verso do capítulo 4, queridos. Né? Nossa intenção era fazer 2 capítulos por shiur, mas não temos essa condição porque fica muito longo o shiur, o estudo, né? Então nós vamos trabalhar esses últimos 3 capítulos aí de forma única, né? E a versão que eu vou usar aqui é a versão Almeida atualizada, né? Ela é de 2017, uma tradução boa, muito boa, que eu gosto muito, que é tanto o mundo cristão, né? Conhece bem, porque nós temos a tradução do David Stern, que é judaico-messiânica, e muitas pessoas não conhecem essa tradução. Então eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Então, é o que eu falo, é o assunto que Paulo entra aqui no capítulo 4, é uma continuação do que já estava sendo discutido nos capítulos anteriores, no capítulo 3. É o que eu falei, é o pedagogo, é o medianeiro, que ele chama aqui de curadores, né? Ele até eu citei aqui na nossa introdução com relação a isso, era muito comum os pais colocarem os seus filhos, né, na tutela dessas pessoas para que fosse educada até um tempo determinado, né, que ele fosse educado para chegar a ser entregue para o pai. É isso que ele está tratando aqui. É justamente que ele está dando essa ideia de que se uma pessoa... o cerne aqui é o seguinte: uma pessoa, ela, como nós não tínhamos conhecimento da promessa de Abraão, não tínhamos essa profundidade de conhecimento, tá? Mas chegou o tempo determinado que o Eterno nos iluminou. O Eterno nos iluminou e nos levou até a sua Torá. Lógico, sem esquecermos, irmãos,
que isso é obra do Eterno e é obra que Yeshua ele inaugura, ele confirma esse tempo. Isso é muito interessante, Baruch Hashem. Porque Yeshua, como Mashiach, ele por cumprir a Torá, ele consegue, pela sua obediência, ele consegue abrir essa porta maravilhosa para os gentios terem acesso à Torá, aos ensinos, a poder viver verdadeiramente uma vida plena de comunhão com o Eterno. E nós vamos ver isso aqui no decorrer dos versículos. No versículo 3, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Então, o versículo 3, Paulo já muda os personagens. Né? Capítulo 3, ele vem discorrendo, ele começa aqui o capítulo 4, finalizando um certo assunto lá do medianeiro, que a promessa do Eterno em Gênesis 12 alcança, que é a base do seu evangelho, que é a base da sua Bessorá. Então, que o Goi, que o gentio poderia alcançar a Torá, que a Torá confirma essa promessa na vida de uma pessoa que quer servir verdadeiramente ao Eterno, independente se ela é judia ou não judeu. Só que aqui no versículo 3 ele fala, mas também, assim também nós. Aí quando ele se refere a nós, que está falando Paulo, ele está se referindo aos judeus. Tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um jogo de palavras. Ele falou do Goi, está falando agora dos judeus. Ele fala assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Então, quando ele fala que ele está sendo escravizado, aonde que ele está se baseando? Ele está falando do Egito, irmãos. Está falando do Egito. Ele está falando do povo judeu estava sendo escravo no Egito aos rudimentos do mundo. Quando ele fala assim, esses rudimentos do mundo, irmãos, é a maneira como os egípcios viviam, tá? Uma vida de idolatria, uma vida afastada do Eterno, uma vida que não prezava pela Torá. E o Eterno viu lá no Egito o seu povo, mandou o Moshe Rabbeinu, mandou Moisés, para, através dele, retirar o povo do Egito com mão forte, com seus exércitos, com as pragas, e abrir o mar. Então, isso é uma história bem comum, bem conhecida de todos nós. Então, Paulo ele está se referindo que ao judeu também, antes da entrega da Torá, o povo judeu também era escravo. Tá? Não diferente do Goi, que se encontrava, né, no seu tempo, Paulo agora falando no seu tempo, que também viviam uma vida de escravidão debaixo de idolatria. Então, Paulo faz esse paralelo entre o judeu que estava, o hebreu, né? O hebreu preso no Egito, ele faz essa analogia de que também o Goi estava debaixo da idolatria, escolheu viver Torá, mas para isso, ele tinha esse acesso por intermédio de Abraão Avino, e só que a discussão de Paulo a escrever essa carta é só a defesa de que o Goi não precisava passar pela circuncisão, passar pela conversão formal ao judaísmo. Isso aí nós já falamos, né? E ele vai continuar aqui, ele vai fazer algo maravilhoso. E nós vamos dando continuidade aqui aos versículos. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebesse uma adoção de filhos. Então, Paulo continua falando a respeito dos judeus, tá? Porque ele fala que chegou a plenitude do tempo. Que plenitude do tempo? A plenitude do tempo que ele se refere aqui é a manifestação de Mashiach. Lá no primeiro século, do seu nascimento, do seu da sua obra redentora, né? A sua morte, pendurado no madeiro,
que foi tido como sacrifício, é bom frisar isso bem, que foi tido como sacrifício para o Eterno, aquilo que fizeram com ele, Deus aceitou. Já que vocês o crucificaram, já que vocês penduraram ele no madeiro, eu aceito isso como um sacrifício. Isso, aí chegou essa plenitude do tempo, onde o próprio Yeshua se manifestou, estava debaixo da lei, da Torá. E ele viveu a Torá para resgatar também o seu povo, que estava escravizado de uma forma pelos romanos, por assim dizer, estava vivendo uma vida fria, apática da Torá, vivendo a religiosidade, vivendo mais leis humanas, criada por alguns rabinos, né? E uma desses costumes, dessas leis, feria até propriamente a Torá. Ele discutiu várias vezes nos evangelhos, né? Temos essas informações. E Paulo fala que ele veio para nos resgatar, né? Está falando do povo judeu, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebesse uma adoção de filhos. O que Yeshua fez com o povo judeu? Ele mesmo afirmou o seguinte: eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio trazer um avivamento, né? Um avivamento no meio do povo de Israel, na sua época, no seu tempo, na sua manifestação. Irmãos, se olharmos os evangelhos e nós vermos o que Yeshua realizou de cura, de milagres, de ensinos, é maravilhoso o que nós vimos. Tá? É maravilhoso isso que nós vemos, e ele continua fazendo até hoje pelo seu nome, pela autoridade que foi dada a ele, por tudo que ele fez. Isso é maravilhoso, queridos. Para que ele fale, nós recebemos uma adoção de filhos. Tá? Versículo 6, é porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito. O Espírito de seu Filho aos nossos corações. Esse Espírito clama, Abba, Pai. Então, preste atenção, querido, esse Espírito aqui, porque vocês são filhos, Deus enviou o Urua de seu Filho aos nossos corações. Quer dizer, esse mover, tá? Esse mover, tá Espírito, mas não entenda algo assim como algo desencarnado, que vem o Espírito Santo, não é nada disso, tá? O Espírito de Filho, tá? Presta atenção. O espírito de filho é a maneira como alguém se comporta diante do Eterno, tá? Esse mover de filhos, tá? Isso aconteceu lá no primeiro século. As pessoas estavam voltando-se para o Eterno, voltando-se para Deus, voltando a clamar por Ele, né? A Torá estava sendo avivada nos corações das pessoas. E esse mover de filho que chama Abba, isso é um mover de criança. O próprio Yeshua fala que nós devemos nós devemos ser como as crianças, né? Ser como, não ser criança. Existe uma diferença entre você ser como e você ser criança, né? É ser como, coração puro, um coração quebrantado, obediente, pronto, ensinável, né? Que clama, fala Abba, que é dependente, que precisa do Pai, que está ali disposto a buscar o Pai. Isso é o mover de filhos. Isso aconteceu no primeiro século. Agora, no versículo 7, ele diz assim: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Olha só. Que maravilha, queridos. Que obra maravilhosa do Eterno. Ele fala, olha, vocês já não são mais escravos, tá? Você não é mais escravo. Agora nós somos o quê? Filhos, que clama Abba. Nós temos agora uma proximidade maior com o Eterno. A obra de Yeshua, queridos. Essa que é o grande mistério de Paulo. Paulo, ele tem uma intimidade tremenda com o Eterno, ele quer que
todos tenham isso. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Você vai entender por que eu estou falando isso. Porque Paulo tinha uma intimidade tremenda com o Eterno, tá? Ele era um homem que ele não conhecia Yeshua. Yeshua se manifesta para ele, ele logo chama de Senhor, obedece a sua voz, entende o chamado, porque ele já estava vivendo Torá. Ele já estava sob a Torá do Eterno, já estava vivendo, só faltava ali Yeshua. Irmãos, quando esses rabinos ortodoxos, quando esses homens que vivem Torá, os grandes sadiquim da nossa geração, que ainda não conhecem Yeshua, né, começarem a estudar a vida dele, começar a se revelar, ao Yeshua começar a se revelar a essas pessoas, irmão, vai ser maravilhoso. E esse tempo não está longe, queridos. Esse tempo está chegando. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Eretz Israel. Nós estamos vendo o que está acontecendo na terra de Israel. Nós estamos vendo como que Israel está na mídia. Né? Seja falando mal, falando bem. Mas Israel está em xeque, está no foco. As atenções estão viradas para Israel. O judaísmo nunca foi tão divulgado. Olha, se você for para a internet, eu estudo judaísmo já tem algum tempinho. Era difícil você ter na internet algum canal judaico, né? Tanto messiânico quanto tradicional, então. Mas hoje, queridos, hoje tanto judaico messiânico como judaico ortodoxo, tradicional. Lógico que tem as suas exceções, tem uns que falam mal, tem uns que estão combatendo, tudo mais, mas o importante é que a Torá está sendo pregada. Né? As palavras de Paulo. Importante é que a Torá está sendo pregada. Enfim, hoje em dia, os canais são muitos. E eu falei aqui na semana passada, ou na retrasada, que é pouco para a fome, a sede que as pessoas estão de Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja evangélica, perdidas, desviam-se, voltam-se, e não sabe, e aquele vazio continua. Esse vazio vai acabar quando as pessoas pararem de viver a religião e verdadeiramente ser povo, ser filho, ter uma identidade bem alinhada dentro de si com relação a quem são. Isso até mesmo dentro do judaísmo. É o que Paulo está combatendo aqui. É as pessoas fazerem uma conversão a uma religião. E não fazer uma conversão, uma teshuvá interna. Né? Interna. Ser nova criatura. Se tornar filho, para clamar Abba. Para chamar ele de Abba. Para ter essa proximidade com ele. E Yeshua fez essa obra maravilhosa, tanto no meio do seu povo, foi tamanha primeiramente, que ele fala, a salvação primeiramente é do judeu, que foi tremenda, que os judeus saíram pelo mundo ensinando e pregando a Torá e ensinando a vida de Yeshua, seus ensinamentos. Que maravilha, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Versículo 8. Mas no passado, quando não conhecia a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Neste versículo, Paulo apela para o passado. Tá? Isso é interessantíssimo. Faz parte da didática de ensino, né, fazer as suas revisões, né, relembrar. E é bom a gente relembrar, e Paulo relembra aos Gálatas como eles viviam. Escravo de deuses que por natureza não são deuses. Isso que é idolatria. As pessoas presas às coisas humanas, a imagens humanas, a feitos humanos, a palavras humanas, que não têm efeito nenhum na vida das pessoas. É o que está na carta de Judas, são nuvens sem água.
aquelas nuvens carregadas, você pensa, vai cair uma chuva. Mas no fundo não tem nada. Só é movimento. Irmãos, o que tem no mundo mais sendo divulgado, né? Ramificações de cristianismo, de tantas coisas que a gente vai olhando assim, são prósperos, coisa enorme. E eu olho praticamente com meus olhos, né, de pesar, e falo, meu Deus, o que estão ensinando, o que estão passando para as pessoas? Aí as pessoas olham assim, uau, que coisa linda, maravilhosa, enorme, gigantesca. Não! São nuvens sem águas. Só fazem barulho, só fazem movimento, mas não tem peso nenhum espiritual. Não tem peso nenhum espiritual, queridos. Não tem peso espiritual. E é bom porque eu posso lembrar, né, de outrora como é que eu era. E eu posso falar por mim mesmo, cada um pode falar por si mesmo. Eu outrora vivi uma vida afastada do Eterno, mas o meu encontro com o Eterno não se deu. Eu lembro muito bem desse sentimento dentro de mim, que é justamente esse rua, esse espírito de filho, né, que veio sobre o meu coração, de eu entender que eu não estava sozinho no mundo, perdido. E eu busquei a Deus, orei a Hashem, pedindo que me fizesse um vaso novo. Qualquer momento eu vou trazer o meu breve testemunho para os irmãos, vou fazer um vídeo só para falar um pouco dessa minha história, que sirva para muitas pessoas, para fortalecimento de emuná, para elevar as pessoas e, claro, exaltar o nome do nosso eterno Salvador, Yeshua, e Akadosh Baruch Hu, bendito seja. Então nós vivíamos dessa maneira e eu sempre vivi com meu coração voltado para Deus. Passei um tempo dentro da igreja evangélica, Baruch Hashem, mas sempre olhando a palavra do Eterno. Sempre, irmãos, sempre. Quantas pessoas eu conheci, nós conhecemos, que hoje não tem vida com Deus, não tem. E se nós buscarmos a culpa A, B e C, nós vamos ter muitos. Mas verdadeiramente olhar para a palavra de Deus, isso ninguém quer fazer. Eu me lembro, dar um parênteses aqui para os irmãos, eu me lembro que eu, garoto, tinha lá para meus 20 anos de idade, estava vendo uma crise muito forte dentro do meu coração, já aquela busca por... né? E meu pai virou para mim, pegou a Bíblia, jogou no meu colo assim, falou, toda a resposta que você precisa está aí. Irmãos, eu guardei isso para mim. E é a verdade, irmãos. Vá para as Escrituras Sagradas, mesmo que você não entenda. Baruch Hashem, se você está aqui no canal, você está aprendendo um pouco aqui da Carta aos Gálatas, mas tem várias escrituras sendo divulgadas, vários shiurim, estudos, de vários livros, parashut, né? As porções semanais da Torá estão sendo pregadas todo Shabat. É o que está lá em Atos 15, né? O Goi entrou, se afasta da idolatria, de comer carne sufocada, de comer sangue, afasta da idolatria, porque Moshe está sendo pregado em cada Shabat, em cada sinagoga. Então, hoje em dia, seja ela messiânica ou não messiânica, está sendo ensinada a Torá. Está sendo ensinado os profetas, os salmos. Nós, messiânicos, ensinamos a Brit Hadashah, como nós estamos fazendo aqui. Então, nós fizermos uma avaliação do nosso passado, nós vamos ver que até aqui o Eterno tem nos sustentado, Baruch Hashem. Por quê? Porque nós temos o espírito do filho, né? De chamar Abba, de estar sempre buscando, mesmo na fraqueza, você busca, você pode orar, você pode buscar ao Eterno
E ele te atende, irmãos. Ele te atende, queridos. Se eu estou fazendo essa live para você aqui, essa live, não, perdão. Se eu estou gravando este vídeo para vocês hoje, é porque eu orei a Deus. Ele me respondeu. Baruch Hashem. Vamos dar continuidade. Mas agora vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora vocês são conhecidos por Deus. Como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos, pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Olha que coisa interessante. Mas agora vocês conhecem a Deus. Ou melhor, ele fala, vocês agora são conhecidos de Deus. Deus conhece você. Não se engane, Deus conhece quem são os seus. Se você se inclina para a Torá, se você se inclina para Deus pela Torá, para os seus mandamentos, entenda, querido, isso aí não é coisa sua, isso aí é o Eterno que está te despertando, que Deus vem despertar mais corações. Porque agora vocês conhecem a Deus e de Deus vocês são conhecidos. Aí ele confronta. Por que então que vocês agora estão querendo voltar para esses rudimentos pobres e fracos? Irmãos, é o que acontece. A pessoa chega para Torá, começa a viver uma vida, né? Entra dentro de uma sinagoga, começa a viver. Aí começa a ver a tradição judaica, né? Já não lê mais a Brit Hadashah, ele já não ora, ele fica só no Sidur. Ele não tem mais, não ora com o Sidur, mas com fogo, com o coração cheio, né, de Deus. Porque se você chegar para o que está escrito com o coração frio, coração fechado, coração só apenas por fazer, isso aí não vai levar a nada. As pessoas ficam fracas espiritualmente e elas começam a voltar àqueles rudimentos velho, antigo. Abandona a Torá, fica ali por aparência por um certo tempo, mas depois se afasta plenamente e se torna escravos novamente. Isso é um alerta que Paulo está dando aos Gálatas. E para nós, escrito hoje, isso é um alerta para nós. Para a gente não deixar isso acontecer de maneira nenhuma. Por quê? Porque eu conheço ao Eterno. Se nós temos que gloriar, como diz no profeta, se glorie-se nisso, de conhecer ao Eterno. Baruch Hashem. E de maneira nenhuma voltar à servidão antiga, a voltar àqueles rudimentos fracos, que não servem para nada. Baruch Hashem. Versículo 10. Vocês guardam dia, meses, tempos e anos? Em uma interpretação cristã, quando pega esse versículo aqui, ele fala, tá vendo? Vocês agora querem voltar ao judaísmo? Irmãos, isso aqui não é judaísmo. O judaísmo não guarda dias, meses, tempos e anos. Tá? Os Hagim, as festas, são tempos determinados pelo Eterno, descrito na Torá. Tá? Quem guarda dia, mês e anos é o paganismo. Todo dia, se você for lá no jornal, tem um tal do santo do dia. Tem suas épocas. Né? O calendário foi mudado, foi adaptado ao paganismo. Nós estamos na época aqui de junho, julho, né? Agosto. É época que até algumas denominações cristãs se adaptam a essas datas, que nós, como servos do Eterno, já temos as nossas festas. Nós acabamos de sair de Shavuot. Essa sim é nossa. Tá? Para os servos de Deus, para aqueles que são conhecidos dele e que ele conhece, esse para que ele enviou Yeshua, esse é para aqueles que clamam Abba, aí sim, é para esses. Tá? Não é para aqueles que seguem um calendário de serviço ao Eterno. Por quê, queridos? É bom a gente falar sobre isso. Porque as festas bíblicas,
Quando Deus falou, olha só, dia tal, eu quero vocês aqui, reúna-se todos. Então, todo o povo, seja ele messiânico, seja ele ortodoxo, ou massorti, conservador, ele está lá. Presente, Pessa, Shavuot, Sukkot, Yom Kippur, está lá. Mesmo nas suas fraquezas, está lá. Irmãos, é impressionante. É porque algumas pessoas não vivem isso. Tá? Eu canso de experimentar vários e vários milagres espirituais. Não estou falando de. Estou falando que eu fiquei rico. Não estou falando que minha conta bancária ficou, ganhei um carro, nada disso. Estou falando de bens espirituais. Estou falando de elevação da minha alma, de compreensão de coisas que eu não tinha para minha vida e que eu tenho. Tá? Para mim me envolver com o Facebook, Instagram, YouTube, foi porque eu passei por uma elevação espiritual tão grande agora em Peça, Sefirat HaOmer, que eu percebi o que o Eterno estava querendo falar comigo e eu obedeci a ele. Tá? Então, para mim estar fazendo isso aqui foi porque, numa dessas festas, nesse jaguinho, eu tive essa compreensão, tá? Que o Eterno queria para mim. Para vocês, pode ser outra coisa, não sei. Né? Então, esses dias são dias de elevação espiritual. O Eterno está mais perto do seu povo. O Eterno ele está mais conectado, né? A Sitra, o reino das trevas, ele fica mais encurralado pela presença do Eterno e não tem muita força na vida de uma pessoa que serve a Deus. É tangível isso, é tangível, a gente percebe essa atmosfera. Tá? Só quem guarda as festas bíblicas tem isso, mas quem guarda dias, meses e anos não tem. Não tem isso. Paulo agora, ele no versículo 11, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Seja como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que eu lhe peço, irmão. Vocês não me ofenderam em nada. Então Paulo faz um apelo aqui. Olha, eu receio que eu tenha trabalhado em vão. Né? É um professor falando para os seus alunos. Por tudo aquilo que ele falou e ver alguns dos seus filhos na fé, ver alguns dos seus alunos se afastando. Eu acredito que alguns rabinos, pessoas que lidam com outras pessoas, né? De ensino, principalmente com escritura sagrada, que tem discipulado, que ensina, e você está ali ensinando e de repente você vê os seus alunos tudo dispensando, não absorvendo os seus ensinos. Isso para Paulo foi uma grande tristeza. E ele achou até que ele estava trabalhando em vão. Né? E Paulo, como um bom professor, como um bom mestre, ele fala, seja como eu sou, porque eu sou como vocês. Ele está falando assim, olha, eu não peço a vocês que vocês sejam diferentes, mas que sejam igual a mim, porque eu também sou como vocês. Né? Por isso que ele se equipara aos seus alunos. Né? Eu também fui alcançado por Yeshua, eu também precisei da graça de Yeshua, eu também precisei clamar Abba, eu também tenho, nós somos únicos. Tanto o Goi como o judeu se aproximou. Yeshua fez essa aproximação. Que maravilha. E Paulo fala, mas vocês não me ofenderam em nada. Para os seus alunos ficarem com o seu coração aberto para retornar novamente. Olha, eu receio que eu tenha sido trabalhado em vão, quero que você seja igual a mim, mas pode ter certeza que vocês não me ofenderam. Pode retornar. Podem ficar firme. Podem voltar a estudar, podem voltar. E nunca afastar o aluno, né? Nunca afastar. Isso que é um bom professor, né? Ele não afasta os seus alunos. Ele traz para si. Versículo 3. Vocês sabem que eu lhe preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhe tenha sido uma aprovação,
vocês não me trataram com desprezo nem desgosto, pelo contrário, me receberam como mensagem, como anjo de Deus, como o próprio Machia. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado próprios olhos para me dar. Baruch Hashem. Então, Paulo aqui relembra aos Gálatas o tempo que ele ficou com os Gálatas, e por conta de uma enfermidade ele fica lá. Tudo tem um propósito debaixo do sol. Canzuletová, tudo é para o bem. Paulo viu isso. Né? Ele estava lá enfermo, ele viu a oportunidade de transmitir os ensinos de Yeshua, de fazer aquilo que ele foi chamado. E ele fala aqui que ele não, embora ele tenha essa enfermidade na carne tenha sido uma provação, os Gálatas não trataram ele com desprezo nem desgosto, pelo contrário, receberam ele como mensageiro de Deus, né, como anjo, como o próprio Machia. Ele aqui cita um ensino do mestre Yeshua, do Rabino Yeshua, que ele fala o seguinte: aquele que recebe a mim, recebe meu discípulo. Se aquele que recebe meu discípulo, recebe a mim mesmo. Tá? Assim como o próprio Yeshua falou, aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Né? Então, quem era o mestre de Yeshua? O Eterno. Né? Paulo aqui ele tem Yeshua como seu mestre, porque ele fala como o próprio Yeshua. Então, Paulo vai e faz novamente uma pergunta: o que aconteceu com essa felicidade? O que aconteceu com os Gálatas? Né? Porque Paulo estava sofrendo com o desvio, né, de alguns dos seus alunos nessa comunidade, querendo circuncidar-se para se tornar um judeu verdadeiramente, esquecendo da obra de Yeshua, querendo ser um judeu formal. Nós vamos ver lá na frente que isso aí não deu muito certo. Versículo 16. Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Olha só. Será que por Paulo ensinar a verdade lá, Paulo está falando, será que eu me tornei inimigo de vocês? É aquela questão, né, que a gente ensina. Paulo nunca foi parcial com ninguém. Paulo sempre pregou a verdade. E se algumas pessoas não pregam dessa maneira, né, Paulo vai fazer uma crítica aqui, nós vamos ler, a esse tipo de pessoas. Tá? Paulo pregou a verdade acima de qualquer coisa. Não para agradar a direita nem a esquerda, nem o de centro. Paulo pregou a palavra, quer tempo ou fora de tempo, como ele falou para o próprio Timóteo. E essa é a pergunta que ele faz aos Gálatas. Por quê? Porque existiam pessoas que estavam pregando, ensinando também a Torá no meio deles. Inclusive ensinando que para ser povo verdadeiramente tinha que passar pela circuncisão. Tá? Então, para quê? Versículo 17. Estes que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Então, olha só. É aquela questão, né? Pescar no aquário dos outros. Né? Pescar no aquário dos outros. Paulo já tinha uma comunidade sendo formada lá com seus ensinos. Né? As pessoas já tinham recebido, já estavam firmes, e de repente um grupinho lá entra e começa a falar o contrário. E primeiramente é como aquela questão política, né? Vai no insatisfeito, né? Os mais fracos, os mais ignorantes, vai jogando suas ideias, mostram um certo zelo, um cuidado, né? Um cuidado exacerbado. As pessoas, mas como essa pessoa é, sim, para afastar primeiramente a pessoa do seu rabino, para depois
enxertar o veneno, né? Enxertar o veneno. Cuidado que a seara da internet ela é muito grande. Né? Saiba filtrar o que você escuta. Tenha sempre como base a Torá. Amém? Se você pertence à sinagoga, busque educar-se com o seu rabino, provavelmente estudo de Torá, literaturas, tradição, todos esses assuntos que concernem a uma sinagoga, para que a gente possa ter uma base. Eu estou 5 anos dentro de uma sinagoga, Baruch Hashem, e nesses 5 anos eu não ousei falar muita coisa a respeito da Torá para algumas pessoas, ou na internet, os irmãos já sabem, para estudar, para observar, para viver minhas crises, viver minhas fraquezas, viver minhas adaptações, ver o poder de Deus também, Baruch Hashem. Então, é assim que se faz. Ainda estamos caminhando, engateando, mas não podemos desistir jamais, meus queridos. Versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. É o que eu acabei de falar aqui. Não seja apenas zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Né? Seja zeloso, né? Ele está falando, seja zeloso quando eu não estou aí. Porque você vai ouvir outras pessoas, vocês vão ter outros ensinamentos. Tá? Mas saiba filtrar. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo dor de parto, de que Machia seja formado em vocês. É aquilo que eu falei, do pai que está gerando filhos, o professor gerando seus alunos. E Paulo está chamando eles de filhos. E Paulo fala, eu estou sofrendo as dores de parto até que Machia seja formado em vocês. Irmãos, isso é tremendo. O que é Machia formado dentro de uma pessoa? Versículo 20. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Tá? Paulo não estava presente, é uma carta que foi enviada lá, porque estava acontecendo um desvio dentro da comunidade, dos seus ensinos. E Paulo escreve essa carta para corrigir, para exortar. E Paulo quer que Yeshua seja formado novamente dentro deles. O que é Yeshua ser formado dentro da pessoa? A pessoa tem aquela convicção de que verdadeiramente Yeshua é o Mashiach. Yeshua, por sua obra redentora, e não ter dúvida nenhuma. Contrastando com nossos dias, não é qualquer fala de algum rabino, alguma descoberta arqueológica, ou qualquer outro tipo de estudo, e você lê alguma coisa a respeito contra Yeshua, e isso tirar você da fé. Da fé. Que tirando Yeshua de você, você que é um goi, você que foi aproximado de Israel para a Torá, e às vezes quer se mostrar judeu, sem Torá, sem viver verdadeiramente as Escrituras, sem Yeshua, você tira Yeshua, quem é que somos nós? Nada. Nada, nada, nada. Somos nada. Com Yeshua, uau. Sem Yeshua, lá embaixo. Com Yeshua, lá em cima. Sem Yeshua, lá embaixo. Essa é a grande verdade. Não tem como viver a Torá se não for por ele. Então, se Yeshua não estiver bem formado dentro de nós, aquela convicção dentro do coração, dando graça pela obra maravilhosa, né, de Yeshua, seus ensinos, seu poder maravilhoso que opera através da Torá, quando nós lemos, né? Quando nós lemos a Torá, nós estamos lendo pelo poder de Yeshua. Yeshua é a Torá viva. Isso é maravilhoso. E Paulo fica perplexo com seus alunos.
E Paulo continua no versículo 21. Diga-me, vocês, o que querem estar sob a lei? Será que vocês não ouvem a lei que diz? Olha, essa aqui é uma das coisas mais mal entendidas, mal interpretada, tá? Vamos ler devagarzinho. Digam-me vocês, o que querem estar sob a lei? Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Tá? Vocês que querem estar sob, né? Sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? O que a lei diz? A lei diz o que está escrito no versículo 22. Quando ele se refere a essa lei, está falando o que a Torá está dizendo. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Aí Paulo faz logo um midrash. Nós vamos ler todinho aqui para a gente entender o que Paulo está falando. Vamos lá. Paulo começa seu midrash. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Uma da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é H. Ora, H é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, ela é a nossa mãe, porque está escrito, alegre-se, ó estéril, vocês que não dá a luz, exulte e grite, vocês que não sentem dores de parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Olha só o que Paulo contrasta, tá? Ele contrasta. O Ismael com Isaac, tá? Então ele está falando de 2 alianças, tá? A primeira que ele está falando aqui, de Ismael, que é o monte lá da Arábia, que é a Jerusalém física, que estava sob domínio romano escravo, tá? Os outros são Isaac. É aquelas pessoas que estavam debaixo da autoridade de Yeshua, tanto o judeu quanto o goi, tá? Existia uns judeus tradicionais que eram naturais, viviam com suas tradições. Isso era Ismael, tá? Toda pessoa que quer viver a Torá, ele fala que é 2 alianças. O que ele fala de 2 alianças aqui? Ele está falando da aliança feita com Abraão e a aliança feita lá no Sinai, da Torá. Então, ele está dizendo que essas 2 alianças, ela não anula, uma não anula a outra. As 2 continuam existindo. Só que existe uma diferença entre elas, tá? Existe uma diferença entre elas. Porque a Jerusalém física, ela estava sob domínio romano. A Jerusalém celestial não estava presa. Estava livre, atuante. Ele está falando que os céus está atuante. O poder de Deus está atuante, porque a nossa vem do alto. Ninguém pode aprisionar a sua alma. Ninguém pode. Yeshua libertou. Ismael representa aquele judeu natural que estava, ou aquele goi que queria passar pela conversão formal. Se tornaria uma pessoa natural. Baruch, agora eu sou judeu e tal. Mas e o poder de Deus? Porque Isaac é aquele que nasceu sobrenaturalmente. É aquele que foi feita a promessa para que nascesse. Então, o goi, ou até mesmo um judeu, que estava ali assim, nós entendemos o que Paulo falou, o que Yeshua falou para Nicodemos, né? É necessário nascer de novo, né? Nascer do Espírito,
é sobrenatural, é uma comunhão mais elevada com o Eterno. Esse é Isaac. Esse é aquele que não precisou passar pela circuncisão ou pela conversão formal. Então, Paulo está dizendo aqui o benefício que era viver pela fé. Não precisava eles ter voltado, feito circuncisão para se achegar a Deus. E isso estava trazendo um afastamento dos seus alunos, até mesmo para o próprio paganismo. Então, queridos, isso fica um alerta para todos nós. Isso fica um alerta para todos nós. Nós somos filhos da promessa. Por isso que dentro de uma sinagoga, né, quando um gentio se converte, ele recebe um nome hebraico. O meu é Isaac ben Abraham. Eu sou Isaac, filho de Abraham. Né? Quando é a mulher, Bat Sará, e existe vários nomes, né? Havacuque, Ben Abraham, Pinhas, Ben Abraham, Abraham, Ben Abraham, enfim. Por quê? Porque nós somos filhos pela fé, por emuná. Tá? Quem é meu pai? Meu pai é Abraham. Tá? Eu não nasci de um berço judaico. Os irmãos compreendem? Eu não nasci. Então, pela emuná, pela minha fé em Yeshua e na Torá, eu posso ter esse nome dentro do povo de Israel. É lógico que a minha Jerusalém está nos céus. Por mais que a Jerusalém física, o próprio Israel físico, negue a mim e a você, dizendo que não é, que você não pertence, que você não pode, isso e aquilo, Paulo está dizendo aqui ao contrário. Paulo está dizendo que sim podemos. Paulo está dizendo assim que sim podemos, porque a Jerusalém celestial ela não é escrava de ninguém. A Jerusalém celestial ela está ainda com toda a força, com todo o poder ainda, atuando ainda neste mundo. E nós somos esse tipo de judeu. O versículo seguinte, como porém no passado aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Então ele faz aqui uma correlação com Ismael, né? Ismael e Isaac. Tá? Existe até um midrash que entre Ismael e o Isaac, né? Que ele se gabando que ele foi circuncidado primeiro, né? O Ismael foi circuncidado primeiro que o Isaac. Então ele fala, olha, eu sou privilegiado, eu que sou judeu mesmo. Eu sou circuncidado primeiro que você e tal. E conta o Midrash que o próprio Isaac fala, olha, você deu um pedacinho de carne. Eu dei o meu corpo inteiro. Isso fala da Kedat Isaac. Né? Que ele foi amarrado lá, ia ser morto, e ele se doou. Então é o que Paulo está trazendo aqui. Então, você quer se gabar com a sua circuncisão? Ou você quer se doar plenamente para o Eterno? Hein? O que é melhor, queridos? Se doar plenamente ou dar apenas um pedaço para o Eterno? Que nós consigamos, irmãos, nos doarmos plenamente para o Eterno. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 12, oferecer nossos corpos físicos, santo, agradável ao Senhor, porque esse é o nosso culto racional. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho, porque o modo nenhum filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Baruch Hashem.
Então, querido, nós somos filhos da Jerusalém Celestial, bendito seja o Eterno, para todo sempre. Amém, vem amém. Meus irmãos, que Deus vos abençoe, rico e poderosamente. Vamos fazer uma tefilá. Na semana que vem, nós vamos estar dando continuidade ao nosso shiurim, nossos estudos, que você possa ser abençoado grandissimamente com as palavras e os ensinos que Deus inspirou Paulo, Shaul Hachalia, a uma comunidade judaica lá no primeiro século e que tem servido até o dia de hoje para nos instruir, para nos alertar, para nos trazer para o caminho novamente. Eterno, em nome de Yeshua, Todarabá, sou grato a Ti, Eterno, por Tua bondade, misericórdia e graça. Continue nos abençoando, dar-nos uma semana abençoada, de boas notícias, de cura, de refrigério para a nossa alma, de grandes milagres, ó Deus, de Parnassá, Atzlahá, muito sustento, muito sucesso nos nossos empreendimentos, ó Deus. Estabelece as obras das nossas mãos, em nome de Yeshua. Ajude o Teu povo Israel, protege, guarda, dê força aos nossos soldados. Ó Deus, protege, livra, Pai, seu tzadikim, Teus servos na terra do Teu povo Israel, ó Deus. Protege suas fronteiras, em nome de Yeshua. Cumpre o Teu propósito, ó Deus, porque ninguém pode impedir o Teu agir. Amém. Vem amém.